Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali enfermo um homem, já havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, respondeu-lhe: queres ser curado? Perguntou. Então respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e era aquele dia sábado. Palavra de Deus. Irmãos, eu já falei aqui diversas vezes, o Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade em relação aos outros 3 evangelhos. Você sabe que o Novo Testamento tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos, ele tem um enfoque, ele tem um público-alvo diferente, ele tem uma maneira de abordar, ele tem uma maneira de aplicar a pessoa de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei, Lucas apresenta Jesus como servo, e o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. E segundo o próprio apóstolo, ele escreveu esse Evangelho para que, crendo no seu nome, tenham vida em Cristo Jesus. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas relatam a vida de Jesus cronologicamente, ou seja, contando os relatos que foram acontecendo de acordo com o tempo, e por isso são chamados de sinópticos, o Evangelho de João foi escrito de maneira mais tardia e não tem tanto um enfoque cronológico, ele tem um enfoque mais teológico. Essa carta foi escrita a pedido da igreja de Éfeso, que com apenas 90 anos de cristianismo já havia muita heresia no meio da igreja, uma distorção muito grande do Evangelho. Então enviaram uma carta para o apóstolo João, aquele que era mais próximo de Jesus, e que nesse tempo estava preso na ilha de Patmos, e pediram para ele que pudesse escrever um Evangelho relatando de Jesus, a respeito de Jesus, mas que corrigisse e aplicasse e ensinasse qual era a verdadeira teologia que Jesus Cristo tinha instituído. Então assim nasceu o Evangelho de João. Ele não tem muita ordem cronológica, ele não relata todos os milagres que Jesus fez, mas ele tem um enfoque de trazer ensinamentos mais profundos. O Evangelho de João limitou a contar apenas 7 milagres a respeito de Jesus. E depois desses milagres, eles relatam apenas 7 discursos de Jesus e 7 declarações dele se associando com Deus, dizendo que ele é: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, e por aí vai. Então, quando nós lemos um relato de João a respeito de um milagre, eu e você temos que ter em mente que ele não está apenas contando um fato que aconteceu. O que João está querendo trazer são verdades espirituais escondidas nesse relato. São princípios, são verdades que são reveladas e manifestadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria começar relatando algumas delas. Aqui no versículo 2, ele começa dizendo que havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões cobertos. Betesda
significa casa da misericórdia. E esse tanque estava debaixo de 5 pavilhões. E esse homem, segundo o apóstolo João, estava aprisionado há 38 anos. Tem muito ensinamento aqui. Casa da misericórdia. O objetivo da igreja, se tornar a casa da misericórdia, onde aquele que não tem mérito, aquele que não tem força por si só, alcança a cura e a libertação. Mas quando você olha esse relato, você não encontra muito misericórdia. No versículo 4 ele está entre parênteses, porque nos melhores manuscritos, nos originais, esse versículo não estava. Alguns acreditam que ele foi colocado aí como uma explicação da resposta que o paralítico deu no versículo 7. Aparentemente, nesse tanque de Betesda, nessa casa da misericórdia, apenas o primeiro homem que conseguisse alcançar a água enquanto ela era movida, era curado. O primeiro, aquele que conseguisse chegar em primeiro lugar, nesse tanque que estava debaixo dos 5 alpendres. Os 5 alpendres representam a religião judaica, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E não entenda o termo que eu vou usar aqui, mas o termo religião de maneira bíblica não significa o evangelho, se bem que ele é socialmente colocado, o evangelho, como uma religião. Eu sou da religião evangélica. Mas biblicamente, religião significa toda e qualquer esforço humano para tentar, por mérito próprio, se religar com Deus. Religião vem do religar. Então a religião ensina, e qualquer religião ensina, que nós estamos desconectados com essa grande divindade. Mas se você fizer o seu melhor, se você aprimorar, ou no judaísmo, se você guardar os 10 mandamentos, se você levar os panfletinhos pelas casas, se você andar de joelho, se você fizer determinadas rezas, então você vai merecer a cura. Então você vai merecer a salvação. E só os melhores, apenas os melhores dos melhores vão chegar lá. É assim que a religião nos ensina. Mas não tem muita misericórdia nessa casa, pois o texto relata uma multidão de paralíticos, coxos, até mesmo cegos. Qual era a chance de um cego ver a água se movendo e chegar em primeiro lugar e alcançar a cura da sua cegueira? Qual era a chance de um paralítico se arrastar até o tanque e alcançar a sua cura? Qual era a chance de um manco? Com certeza eles ficavam ali por anos e anos e anos, e ao primeiro sinal de movimento, qualquer pessoa um pouco mais saudável, talvez com uma gripe, talvez com uma tosse, pulasse em primeiro lugar e levava para si o mérito da cura, da salvação e da libertação. E aprisionado nesse sistema, debaixo desses alpendres da religião, estava esse homem 38 anos. Se você for ver o texto de Êxodo, ele fala que o povo de Israel vagou no deserto 38 anos. A gente costumeiramente chama de 40 anos do deserto, mas foram exatos 38 anos. 38 anos vagando por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, por causa do seu imerecimento para alcançar a promessa. Eu não sei o motivo desse homem estar nessa situação de paralisia. Aparentemente, de acordo com o versículo 14, dá a entender que ele estava nessa situação por causa do seu pecado, porque Jesus foi até ele depois de ser curado no templo e lhe falou: olha que já está curado, então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Talvez esse homem não está enfermo por causa do pecado diretamente, como alguns erroneamente ensinam: se você pecar, você vai ficar doente. Sim, estamos doentes por causa do pecado maior de Adão. Mas especificamente, aparentemente, esse homem estava nessa condição de paralisia por causa do pecado. Talvez fosse um ladrão de cavalo e uma fuga
se lesionou, a gente não sabe, são apenas pensamentos. Mas por causa de suas falhas, estava aprisionado naquela condição. E por causa da sua limitação, era impossível alcançar libertação para si. Semana passada eu falei da história da Bela, que ficou presa no quarto, e toda a sua condição foi de se prender, mas ela não tinha força, ela não tinha habilidade, ela não tinha a sabedoria para poder de volta abrir a porta, por mais que a chave estivesse na fechadura, e ela precisou de um salvador externo. Essa é a condição minha e tua, irmãos. Nós nos colocamos por causa de nossos pecados, por causa da vilania de outros, como no caso de Agar, por causa das nossas próprias falhas. De repente nos vimos ali aprisionados, paralíticos, coxos, cegos, sem condição humana de ser curado, sem condição humana de, pelo meu próprio mérito, merecer qualquer coisa de Deus, porque passa semana e outra semana e eu nunca consigo alcançar a dignidade necessária para merecer a bênção e o favor de Deus. A religião ensina que se você merecer, se você fizer para merecer, Deus abençoa, mas você olha para você mesmo e não vê a condição. Ou talvez você se aproveita, se pega sendo preso como esse homem a um misticismo, na espera de um ato esquisito e diferente, para que ali talvez você alcance a cura. Irmãos, quantas pessoas estão assim, aprisionadas? Quantas pessoas estão aprisionadas nesse engano? Esse homem já estava sofrendo há 38 anos. Um homem que está sofrendo não mede esforços. Quando você tem algo na sua vida, a salvação de um filho que você não consegue salvar, a restauração de um casamento que você não consegue restaurar, a cura de uma enfermidade que você não consegue curar, a transformação de uma vida que você, mais que se esforça, não consegue mudar. Quando as pessoas se veem em desespero, elas aceitam qualquer coisa, elas se apegam a qualquer mínima possibilidade. Qualquer coisa que me disser, eu acredito e que Deus tenha piedade, porque tem muitas igrejas que se aproveitam disso, sabem do desespero do povo, bota o programa no meio da madrugada, na hora que a pessoa quer morrer, quer se matar, e fala: ah, se você sacrifica o teu carro, e o teu filho vai ser curado. Sacrifica a tua casa. Se você pagar um preço que mereça, talvez você receba. E aprisiona as pessoas por causa do seu medo, da sua angústia. Malditos sejam esses enganadores. Malditos sejam os enganadores que se aproveitam do desespero, do sofrimento do povo. Mas eu vim pregar o Evangelho. O Evangelho fala a respeito de um Deus sim misericordioso, um Deus que não precisava, mas decidiu vir ao encontro desse homem. Esse homem tinha 38 anos enfermo naquela situação, provavelmente por culpa sua. E ele não tinha mérito, não tinha condições de se curar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, sem ver nada nele, foi ao seu encontro, sem que ele merecesse, sem que ele fizesse algo. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala assim: Deus dá prova do seu amor por nós, morrendo quando éramos ainda pecadores e seus inimigos. A prova que Deus te ama não é que Ele espera a sua transformação para te amar. A prova que Deus te ama não é que Ele espera o seu arrependimento para te amar. A prova que Deus te ama é que ainda quando você se rebela contra Ele, Ele está te amando e morreu e entregou o seu filho para morrer no seu lugar. O Evangelho é Deus vindo em direção ao homem. É Deus enviando o seu Filho amado para me perdoar, para me salvar. É Deus entregando o sacrifício na cruz, morrer pelos meus pecados.
A religião manda sacrificar, o Evangelho oferece o sacrifício. A religião espera que você faça por merecer. O Evangelho te entrega de graça aquilo que Jesus fez para merecer. Há uma distância absurda, há uma distância espetacular. Essa é a verdadeira casa da misericórdia. Pois esse tanque de Betesda só virou casa da misericórdia quando Jesus chegou lá, quando Jesus estava presente. Pare para pensar, 38 anos preso, todo mundo devia conhecer aquele cara, mas aparentemente ele diz: quando as águas se movem, eu não tenho uma pessoa para me carregar até lá. Em 38 anos, sabe Deus quantas vezes as águas se mexeram? Sabe Deus se alguém ou quantas vezes alguém se curou? Mas ninguém que foi curado voltou para ajudar. Faltavam homens de Deus ali? Quando nós continuamos estudando, vamos ver que não. Os fariseus estavam ali. Os fariseus estavam naquele ambiente. E a preocupação dele não era estender a mão, era estender o dedo. Esse é o problema do religioso profissional. Ele se considera digno da sua libertação. Então, em vez de estender a mão, em vez de dar o ombro para aquele que ainda está paralítico, eles se ofendem com a cura, estendem o dedo e falam: foi curado no sábado. Nenhum que foi curado voltou. Os religiosos que estavam lá não ajudaram, não socorreram. Mas Deus, ou seja, Jesus Cristo, não considerou o fato de ser igual a Deus fosse algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, e em forma humana se tornou servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, considerando os outros superiores a si mesmo, e cuidando não apenas dos seus interesses, mas dos outros também. É interessante que aquele que não precisava, que nunca precisou da cura, estendeu a mão para aquele que precisava. A minha oração, irmãos, é que isso aqui não seja um ambiente religioso. A minha oração nessa tarde, de todo o coração e de toda a alma, é que o Senhor transformasse essa casa numa casa de misericórdia, onde as pessoas venham e vejam Cristo Jesus através de mim e de você. Porque se você nasceu de novo, você pode dizer, como disse Jesus: já estou crucificado, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé daquele que me amou e se entregou por mim. A nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E se Cristo vive através de mim, então a minha missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente comigo, que testifico e testemunho a Cristo, através do meu olhar, através do meu ouvido, através dos meus braços, através das minhas ações. Eu que outrora estava paralítico, aprisionado no pecado, eu que outrora estava rebelde contra Deus, mas de maneira inexplicável fui alcançado por Ele. A coisa mais comum na igreja, irmãos, me desculpe a sinceridade, mas a coisa mais comum na igreja é as pessoas chegarem precisando de alguma coisa de Deus. Quando as pessoas se encontram em total desespero, depois de bater em todas as portas, infelizmente, a última porta é a igreja. Tudo bem, é necessário que aquele que busca Deus creia que Ele existe, é um abençoador daqueles que buscam. Mas você sabe o que é mais triste? É que de 10 pessoas que alcançam a graça, o favor, a cura, a libertação e a salvação de Deus, depois de serem curadas, depois de serem libertas, depois de serem abençoadas, depois de serem restauradas, não continuam, não se estendem para ajudar aqueles que estão felizes. O cara chega com o casamento acabando,
Jesus Cristo estende a mão e abençoa o casamento. E de repente aquela pessoa some, sabe por quê? Porque eu tenho um casamento para cuidar. A pessoa chega falida, não tem mais os seus negócios, não vai para frente, a sua finança não vai para frente, Deus abençoa os seus negócios, e ela não pode mais ajudar ninguém, sabe por quê? Eu tenho um negócio para cuidar. A pessoa chega estéril, Deus abençoa, tem um filho, agora não pode mais servir e ajudar, sabe por quê? Eu tenho um filho para tratar, eu tenho contas para pagar. E em vez de se tornar uma casa da misericórdia, se torna o que tem até nome, a casa da bênção, onde as pessoas buscam a bênção, mas não buscam o abençoador, buscam a doação, mas não buscam o doador. Porque se você veio atrás do doador, jamais precisar correr atrás da doação. Se você encontra o abençoador, jamais precisará novamente correr atrás da bênção. Porque em vez de você correr atrás da bênção, a bênção corre através de você. Porque agora você não é mais um pedinte, você é um doador. Por isso a Bíblia ensina, é melhor dar do que receber. Porque se eu preciso receber, é que eu estou necessitado. Mas se eu estou dando, é porque eu estou transbordando. Que o Senhor transforme essa casa como uma casa da misericórdia. E como disse Paulo em Filipenses 2:8, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que considerou os outros superiores a si mesmo. Cuide cada um, não apenas do seu interesse, mas dos interesses dos outros também. Você foi curado? Existem pessoas padecendo da mesma enfermidade. Ah, mas eu tenho outro problema. Não tem problema. Mas aquilo que você foi curado, existem pessoas precisando também. Mas lamentavelmente, como eu falei hoje cedo no treinamento, o vício da virtude é a intolerância. O vício da virtude é a intolerância. A pessoa está presa no pecado, ela é libertada pela graça. 2 semanas depois está apontando o dedo para o pecador. A pessoa era paralítica, ela é curada por Deus e começa a correr. E quando ela corre, vê um paralítico e fala lá, olha lá. E estende o dedo e vira um novo religiosozinho. A pessoa não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia, não tinha força para ir para a igreja, mas agora não pode ajudar, não se importa, porque eles não querem saber de nada. Oh, que Deus tenha misericórdia, porque aquele que não precisava de nada, abriu mão do trono da glória por amor a mim e a você. E Ele vive através de mim. Então, por mais que eu não precise, na área que fui curado, existem pessoas que precisam, como aqueles 4 amigos que carregaram o paralítico e levaram até o teto, e quebraram o teto, e colocou ele lá. Existem mais de 14.000 pessoas que não conhecem o que você conhece, que não sabem o que você sabe, e que precisam do que você tem. Não basta vir e receber, é preciso sair e entregar. Que o Senhor faça dessa casa uma casa de misericórdia, uma casa de misericórdia. Mas é interessante, irmãos, que Jesus faz uma pergunta no versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. É interessante que João enfatiza, sabia que estava assim há muito tempo, faz uma pergunta: queres ser curado? Se você olhar no primeiro instante, vai pensar assim: que pergunta idiota. O cara é 38 anos, paralítico. Jesus, você sabe que ele está assim há 38 anos. Que pergunta imbecil. Queres ser curado? É óbvio. Será que é óbvio? Eu aprendi que quando Jesus pergunta algo para a gente, Ele não quer saber a resposta. Porque a palavra de Deus fala que antes que você abra a sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Quando Jesus te pergunta alguma coisa, Ele não quer saber a tua resposta, Ele quer fazer você refletir sobre a resposta. O que Jesus está fazendo é chegando para esse paralítico e
E repare que tinha dezenas, centenas, mas ele só chegou em um. E ele pergunta: de fato você quer ser curado? Você sabe de uma coisa, irmão? Tem um ditado muito antigo e popular que fala: desculpa de aleijado ou morrer. E você sabe o que eu aprendi na vida nesses meus 15, 16 anos de ministério? Que, pasmem vocês, a maioria das pessoas não querem ser curadas. A maioria das pessoas se apegaram à sua enfermidade. A maioria das pessoas se apegaram ao seu leito. Elas estão acostumadas. Uma das coisas que as psicologias nos ensinam é que o maior medo do homem é do desconhecido. O homem morre de medo do desconhecido e ele é um ser totalmente adaptável. Então, se ele está há 38 anos nessa condição de paralisia, talvez ele tenha mais medo de andar do que de continuar naquela condição que ele já sabe que está. Você quer ser mesmo curado, paralítico? Porque você vive de esmola. Você não precisa trabalhar. Ser curado significa que a partir de amanhã você não pode mais ganhar esmola de ninguém. A partir de amanhã você vai ter que arranjar um emprego. A partir de amanhã você vai ter responsabilidades. Vai ter que pagar a conta. Vai ter que trabalhar 8, 10 horas por dia. Tua perna está fraquinha. Você quer ser mesmo curado ou você já se acostumou com a condição de coitadismo? Você quer ser mesmo feliz ou já acostumou com a tristeza? É ruim ser triste, mas todo mundo presta atenção em mim. Quer ser mesmo curado? Mas quando eu estou deprimido, eu chamo a atenção de todo mundo. Todo mundo repara em mim: ah, eu não quero mais viver, oh, coitadinho dele. Você quer mesmo sair dessa mazela? Porque você gostou, você acostumou de sair falando e reclamando da vida. Murmurar é praticamente o teu hobby do dia. Já acostumou a reclamar, em tudo dá em reclamações. Você já sabe reclamar disso, daquilo, daquilo outro. Você quer mesmo ser curado? Significa parar de culpar os outros e assumir a responsabilidade para si. Significa parar de culpar a mamãe, o papai, o irmão, a titia e começar a falar: miserável homem que eu sou. É parar de culpar o Lula, o Bolsonaro e começar a culpar você mesmo. Tem certeza que quer ser curado? Você quer ser curado do seu pecado, mas talvez você acostumou a pecar. É um hábito gostosinho. É tão legal ficar ali naquela posição. Eu sofro, mas depois eu oro e as pessoas olham para mim e eu chamo atenção. Olha, coitado dele, ele é sofrido. Ah, irmãos, como eu descobri uma vez que eu tinha o hábito de contar a minha história triste para todo mundo que jantava em casa. E eu começava assim: se eu contar a minha vida, você vai chorar. E passava a madrugada relatando as minhas mazelas, os meus azares. E eu via aquela tensão e as pessoas chorando: ai, coitado do Mateus, coitado do Mateus. E eu gostava daquilo sem perceber. E um dia Jesus falou: você quer ser curado? Então, em vez de reclamar do que te aconteceu, agradece. Em tudo dai graças. Porque se você quer ser curado, você tem que ouvir e responder a palavra de Deus. Ele começa dando a mesma desculpa. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, coitadinho de mim, desce outro antes de mim. Oh, Senhor, eu já tentei ser uma pessoa melhor, mas o meu gênio é ruim. Mas eu fui criado assim. Oh, se você soubesse. Ah, eu tentei ser um marido melhor, mas meu pai era assim. Ah, eu tentei ser um
a mínima para a resposta dele. Jesus deu uma palavra. Você quer ser curado? Tome esse leito essa tua muleta, levanta e anda. E pela palavra de Deus, imediatamente, versículo 9, o homem se viu curado, e tomando o leito ao qual ele se apoiou a vida inteira, jogou sobre os seus ombros e pôs-se a andar. O que eu quero dizer para você é: talvez você, debaixo do peso da religião, ou do misticismo, ou do mérito próprio, jamais conseguiu se livrar, ou ser curado, ou liberto daquilo que te aflige a vida inteira. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui, e Jesus Cristo de Nazaré está aqui fazendo uma pergunta simples para você: quer ser curado? Então ouça a palavra de Deus e responda ao seu chamado. Haja, levanta e anda. Ah, pastor, mas você não me conhece. Eu já tentei várias vezes, eu sempre falho, eu sempre caio, eu sempre erro. Você nunca ouviu a palavra de Deus que disse: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Provérbios 24:16 fala: o justo cairá 7 vezes, mas se levantará todas. Isso não é desculpa. Levanta e anda. Oh, pastor, mas você não conhece o meu pecado. Meu pecado é muito grave, o meu pecado é muito vergonhoso. Você não ouviu a palavra de Deus que diz: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de todas as imundícias? Se você ouviu a palavra de Deus, então toma o teu leito e anda. Não há mais desculpa para continuar preso no mesmo lugar. Oh, pastor, você não sabe, depois de batizado, depois de ter aceito Jesus, eu cometi pecados atrocidades. Eu caí da graça, eu abandonei o Pai. Você nunca ouviu o Evangelho de Lucas capítulo 15, do filho pródigo, que pediu para deixar a casa do Pai, e por mais que se afastou pelo seu pecado do Pai, jamais se afastou do amor do Pai? Gastou o seu dinheiro com meretrizes, e no final de tudo, depois de todo o amor que recebeu, estava comendo as bolotas do porco, do resto da comida do porco, mas se lembrou do Pai. E por mais que tivesse se afastado do Pai, jamais se afastou do amor do Pai. O nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, mas o nosso pecado não faz divisão entre nós e o amor do nosso Deus. Porque por mais que o filho pródigo estava afastado do Pai e sofrendo por isso, o Pai continuava amando, olhando no horizonte e esperando o filhinho voltar. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode estar nessa noite longe do Pai, mas o Pai está olhando, esperando você de braços abertos, e basta um sinal teu no horizonte, que Ele mesmo correrá até você, pegará você no colo, dará uma nova aliança, uma nova sandália, uma nova veste, porque Ele já sacrificou o Cordeiro para a grande festa. Então levanta e anda, não é mais desculpa. Oh, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo na minha vida, as condições, eu não consigo entender porque Deus permitiu, porque isso aconteceu. Eu ouvi uma frase quando eu estava na praia, eu estou estudando a respeito da paciência, e eu ouvi assim: a paciência alinha a nossa alma com a soberania de Deus. A paciência é um dom que alinha a nossa mente, a nossa emoção, a nossa alma com a soberania de Deus. Paciência, independente da circunstância que aconteça, ou da pessoa que te atormente, em vez de você olhar contra a pessoa ou contra a circunstância, você começa a pensar: esta é a vontade de Deus para mim.
E se essa é a vontade de Deus para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus enviou essa pessoa, essa circunstância que eu não entendo, para de alguma forma que eu não entenda, cooperar para o meu bem. Pois esse Deus que é soberano é o meu Pai que me ama em prova do seu amor, morrendo por mim quando eu ainda era pecador. De repente você para de se tornar um rebelde, murmurador, e passa a se tornar como alguém que se conforma com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, essa fatalidade não é desculpa. Você não ouviu a palavra de Deus que diz: todas as coisas cooperam por bem? Então toma o teu leito e anda. Ah, pastor, eu queria servir, eu queria ajudar os outros, mas sabe, eu não sei se essas coisas são da minha cabeça. Eu penso até, vou ajudar, vou fazer, mas será que sou eu? Ou será que é Deus? Você não ouviu o texto que eu falei? Considere os outros superiores a si mesmo. Cuide cada um não apenas dos seus interesses, mas dos interesses dos outros também. Então isso não é desculpa, irmão. Levanta, toma o teu leito e anda. Talvez você quer pregar o Evangelho e não sabe se o comando é para você. Você não ouviu? Ide por todo mundo. Será que Deus quer que eu anuncie o Evangelho para a minha família? Será que Deus quer que eu convide os meus vizinhos, o pessoal do meu trabalho? Será? Você não ouviu? Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a quem? A algumas criaturas? A toda criatura. Mas eu não sei o que vou falar, pastor. Ah, você fala, está acostumado. Eu gaguejo, quando eu falo, eu não sei. Você não ouviu a palavra de Deus que fala que quando Ele te colocar numa posição para falar, mesmo que seja aos reis, colocará as palavras na tua boca? Isso não é desculpa. Toma o teu leito e anda. O que tem te prendido? Qual é a desculpa que tem te aprisionado? Qual é o medo que tem te paralisado? Qual é a ansiedade que tem te prendido? Não ouviu a palavra de Deus que diz: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós? O paralítico não foi curado quando se identificou como paralítico. Eu falei hoje cedo e repito agora à noite: não basta aceitar o diagnóstico, tem que aceitar o tratamento. A coisa mais comum é encontrar pessoas e falar: ah, pastor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sei, eu me odeio por isso. Não importa que você sabe disso. Saber que a Ana está com asma não ajuda em nada se ela não tomar o vinho. O diagnóstico por si não vale nada. Eu tenho que responder o comando. Você vai pegar essa bombinha, você vai soprar todo o ar do seu pulmão. Quando acabar o ar, dá 2 borrifadas, puxa o ar até o fundo, segura a boca por 10 segundos, aí sim você vai melhorar. Saber que precisa de Deus, mas todo mundo sabe. Saber que Deus existe, crer nele, até o diabo crê. Mas se você quer sair daqui curado, se você quer sair daqui andando, é preciso ouvir a palavra do Senhor e obedecer. É preciso ouvir, crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece o que Cristo mandar. Não basta saber o diagnóstico, tem que tomar o tratamento. Uma vez viram Maria andando e lá atrás falaram para ela: bem-aventurado o ventre daquele que trouxe Jesus ao mundo. E Jesus, ao ouvir isso, falou: mais bem-aventurado ainda. Olha, mais bem-aventurado do que o ventre que trouxe Jesus. Mais feliz, mais extremamente feliz é aquele que ouve as minhas palavras e as observa. Imagina como a Renata começou a abrir o culto sem a gente conversar, sem nada. Já chegou na hora, irmãos, de começar a praticar aquilo que Deus falou.
Quando Jesus estava na cruz, Ele não gritou, fiz a minha parte, agora se esforcem para fazer a tua. Na cruz Jesus gritou, está consumado. O que você precisa é olhar para a cruz essa noite e se ver curado, porque a obra foi completa, o sacrifício foi aceito. Ele é o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas e para sempre. Basta que eu e você se aproprie dessa verdade. Tome o leito da desculpa, levanta e anda. Deus tem muito para fazer através da vida de cada um de nós. Coloque-se de pé, irmãos. Eu quero perguntar para você nessa noite, uma reflexão. Qual tem sido o leito ao qual você tem se apoiado todos esses anos? Talvez esse leito seja uma enfermidade. Talvez esse leito seja uma condição financeira, uma condição emocional. Talvez esse leito seja uma fatalidade. Talvez esse leito seja uma criação ruim. Qual é a desculpa, irmãos? Qual é a desculpa que te prende nos 38 anos? No deserto espiritual, sem desfrutar da terra prometida que emana leite e mel. O que tem te impedido para acreditar que está consumado? Será que você tem olhado para si? Eu estava conversando com a Renata essa semana. A gente fica tão aprisionado nessas mídias sociais. Elas nos aprisionam para olhar para nós mesmos e para os outros. E a gente vê a vida do outro, depois a gente vê a nossa vida, e tem inveja do outro, e depois começa a achar que a gente não tem condições. A gente olha para as circunstâncias, olha para o passado, olha para a história, olha para os fatos. E quando Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a olhar para o céu, para o Pai que está no céu. Porque no tempo de Deus, irmãos, a história já acabou. No tempo de Deus as coisas não estão acontecendo. No tempo de Deus está consumado. E o clímax da glória de Deus foi a cruz. O que eu quero te dizer, como a Renata abriu o culto, todos os teus dias já foram contados. Você vai desfrutar de cada um deles ou vai murmurar? Você vai experimentar a vontade, desfrutar, degustar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, para cada um desses dias, já liberado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Ou vai ficar com medo de um futuro que no tempo de Deus já aconteceu, já acabou, está feito, já deu certo? Essa é a vitória do crente. Nessa manhã, quando você acordou, Deus falou com Moisés na sarça ardente. Nessa manhã, quando você acordou, Jesus estava sendo crucificado. Nessa manhã, quando você acordou, Jesus estava voltando. Porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. No tempo de Deus já aconteceu. Quem está preso nessa dimensão é você. A questão é, vai desfrutar? Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Queres ser curado? Queres ser curado? Qual é a palavra de Deus que veio ao seu coração? Qual é a palavra de Deus que te impede disso? Que você se limita a ouvir e obedecer? Talvez você tenha ouvido: não temas, nem te espantes. Seja forte e corajoso, eu sou o Senhor teu Deus, que estou contigo todos os dias. Por que você está com medo da segunda-feira? Eis que estarei convosco amanhã. Levanta e anda. Não tenha medo da morte, não tenha medo da dor, não tenha medo do futuro, não se aprisione no passado. O sacrifício foi aceito, a obra está completa.
Não dê mais desculpas a você mesmo. Os pecados foram perdoados. O Espírito Santo está habitando dentro de você. Não é preciso mais viver aprisionado nesse pecado. Não é preciso mais ficar preso nele. Não é preciso mais se afastar de Deus. Ele está te esperando. Ele está te aguardando. Não precisa mais continuar dando desculpas. Ele te ama. Ele te ama. Eu quero que você agora reflita sobre algum versículo que o Senhor traz no seu coração. Qual é a palavra que Deus traz no seu coração? Deixe de ser apenas ouvinte, passe a ser um praticante. Levante nessa segunda-feira. Se é em tudo dai graças, então em tudo dai graças. Alegre-se, digo novamente, alegre-se no Senhor. Creia, espere confiantemente pelo Senhor. Qual é a palavra? Ouça a palavra de Deus. Toma o teu leito e anda, pois a misericórdia chegou até a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. A misericórdia chegou na tua vida. Creia no Senhor Jesus. Eu escrevi essas coisas, disse João, para que crendo em Jesus tenham vida abundante em seu nome. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual é a palavra? Qual é a palavra que você precisa ouvir? Ó Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, eu me coloco aqui, diagnosticado com toda a minha miséria, paralisia e incredulidade que tem dominado o meu coração. Diante do teu povo, confesso as minhas mazelas, mas eu faço um compromisso diante do Senhor, que eu crerei na sua palavra, e em cada palavra que sai da sua boca, porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra. O Senhor nos chama daquilo que não somos, como se já fôssemos. O Senhor declarou que nós somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor falou que somos propriedade exclusiva tua. O Senhor falou que sempre nos amou e que nenhuma pessoa nos arrebatará das suas mãos. O Senhor declarou que nada pode nos afastar da tua bondade e do teu amor. E a tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, que nós possamos crer na tua palavra. Senhor, conceda a fé para que os teus filhos creiam na tua palavra e deixem de ser paralíticos e andem por essa cidade testificando que o Senhor está vivo e nos vê. O Senhor está vivo e se importa. Que o Senhor se compadece do nosso sofrimento, mas não apenas sente dó, nos oferece toda a ajuda e suporte necessário para alcançar aquilo que por nós mesmos jamais seríamos capazes, mas que em Ti nos tornamos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.